Ed Renekiewicz é processado ao associar conservadorismo com nazismo. Exatamente. Esse é o vídeo de hoje. Vamos lá? Fala galera, eu sou o Rico Rocha. Para você que não é inscrito no canal, se inscreve aqui, o canal de bênção, para você ficar vendo aí várias coisas com base bíblica, para você ficar mais cheio de Deus, para você ficar mais interessado em Jesus, esse que salvou a nossa vida, esse que é o nosso libertador. Amém? Bom, Ed Renekiewicz, ele mais uma vez pisa na jaca. Exatamente. O cara que já é abortista. Olha só, ele é pastor e diz que é cristão. Na verdade, tá? O Ed Renekiewicz, ele era um cara excepcional, um cara que tinha uma teologia muito bacana, um cara mega, hiper, ultra inteligente. Depois começou a pisar na jaca e começou a degringolar e a coisa ficou feia para ele, principalmente quando um cristão se admite cristão de esquerda, porque isso não existe, tá? Você dizer que Jesus era socialista é um terrível engano. Jesus, ele dividiu os pães, ele fez o milagre dos pães, ele dava para os pobres e tal, mas existia toda uma simbologia naquilo ali. Aquilo não era socialismo. Jesus, ele estava simplesmente fazendo milagres e, cara, não dá para associar Jesus com socialismo de forma nenhuma. Jesus, ele não era socialista. Essa coisa de dar para os pobres e que os pobres, isso... Cara, beleza, o cristão tem que se preocupar com os pobres, sim, mas, cara, a vida não é isso, a vida não é assim. A esquerda, eles não querem só ajudar os pobres, quer dizer, dizem que querem, mas não querem. Porque o iPhone 15 lá da vida, eles não querem vender o deles e dar um monte de telefonezinhos mais simples para todo mundo e ficar com umzinho simples. Eles querem a coisa boa só para eles. Essa coisa de ajudar pobres, isso é mentira. Então eles já começam a mentir daí. Agora, o Renekiewicz, ele simplesmente endoidou, cara. Ele agora é a favor do aborto. É, exatamente. Inclusive, ó, tem um vídeo aqui ó, que eu fiz sobre ele. Ele apoiando aborto, apoiando LGBT. É, o LGBT ele apoia também, assim como o Ricardo Gondim, que também tem vídeo aqui, tem uns 3 vídeos do Ricardo Gondim aqui que também entrou nessa mesma linha do Renekiewicz, tá? Só que o Renekiewicz agora, ele pisou na jaca com força e violência, porque ele estava no Podpax, que é o podcast ali daquele rapaz que é comediante, que era o Pastorzão, e aí ele estava ali no podcast e acabou falando dessa asneira aí, que para um cara tão inteligente isso é um absurdo. Ele simplesmente disse que todo nazista é bolsonarista. Palavras dele, nem todo bolsonarista é nazista, mas todo nazista é bolsonarista. E por causa dessas palavras aí ele foi processado, está sendo processado, e está correndo risco aí. E a parada é mais ou menos assim. O pastor Ed Renekiewicz foi processado pela vereadora assembleiana Sonaira Fernandes, do Republicano em São Paulo, após algumas declarações em que ele associa o conservadorismo ao nazismo. Recentemente, o religioso usou o termo bolsonarismo de maneira pejorativa em entrevista ao Podpax. Ed Renekiewicz é líder da IBAB, Igreja Batista de Água Branca, e adepto da teologia da missão integral no Brasil. E ele disse: vou dizer uma coisa muito forte, nem todo bolsonarista é nazista, mas todo nazista é bolsonarista. Todo supremacista que seja social, racial, de gênero, é bolsonarista, disse Renekiewicz. Então, é triste ver pessoas que, como Caio Fábio, Renekiewicz, Ricardo Gondim, Lana Holder, essa galera que era tão inteligente, começar a surtar, principalmente em época de eleição, o que é engraçado. Hoje eu coloquei uma frase no meu Instagram que eu estava pensando sobre isso. O lado da política que você está, esquerda e direita, ela pode não falar tudo sobre você, mas ela fala bastante sobre você. Por exemplo, um cristão que se diz de esquerda, ele ou não é cristão ou não entendeu o que é a esquerda. Porque eu não consigo entender um cristão apoiar aborto, apoiar ideologia de gênero, sexualização de criança, banheiro neutro, liberação de drogas. Cara, isso é surreal. Fechamento de igreja, prisão de padre, feira, pastor, censura. Cara, eu não consigo ver isso. Como é que você vai pregar na sua igreja e simplesmente você é censurado? É censurado de pregar quando não fecham a sua igreja. Chega no máximo da censura, né? Então, em nome de Jesus, que a gente possa entender que essas pessoas, a Bíblia fala sobre os falsos profetas, né? O próprio Charles Spurgeon, ele diz que só os tolos acreditam que a política e a religião não se misturam. E por causa disso, há muitos ladrões no poder e muitos falsos profetas pregando. Os altares cheios de falsos profetas. Então, em nome de Jesus, vamos começar a entender. Por isso que eu te falo, cara, se você é cristão, leia a Bíblia, tenha uma vida diária de leitura bíblica, tenha uma vida diária de oração. E congrega esse negócio de eu tô fora do sistema religioso, eu não vou à igreja. Cara, cristão precisa de igreja.
Jesus ele estava na igreja o tempo inteiro. Paulo escreveu para as igrejas, escreveu para Colossenses, para Tessalonicenses, escreveu para Gálatas, escreveu para Coríntios, escreveu para Apocalipse, fala da igreja de Laodiceia, igreja de Filadélfia, várias igrejas. A Bíblia está cheia de igrejas, é mais de 150 vezes a palavra igreja. A gente precisa entender que a igreja a gente precisa. Ah, Rico, mas tem muito pastor que é muquirana e tal. Tem, cara. Tem muito pastor que é muquirana, assim como tem muito cara na tua área que é muquirana, mulher que é muquirana. E tem tudo, tem todas as áreas, tem seus muquiranos, tem. Mas Jesus ele diz a Pedro, em João 21, 22, Jesus fala para Pedro, Pedro, o que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Quanto a você, vem e me segue. Quando for o julgamento, acontecer o nosso julgamento, vai ser tete a tete, é você e ele. Não vai ter essa parada de, porque o fulano não fiz, porque ciclano. Não, é você e ele. O julgamento é você e ele, eu e ele. O que eu fizer, eu vou pagar. O que você fizer, você vai pagar. Então a coisa vai ser individual. Ah, se o pastor está fazendo, se ciclano está fazendo, se a irmã está fazendo, se fulano está roubando, não importa. O que importa é que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo do Evangelho? O que eu faço quando eu entro naquela igreja? É isso que conta. Esse negócio de, não, estou fora da igreja porque Deus não existe templo feito por mãos de homens. Cara, não estou falando do prédio, tá? Prédio é só administrativo. Você precisa de uma casa, você precisa de faculdade, você precisa de trabalho. Tudo tem o templo. Templo para todas as... Existe o templo de todas as coisas. A Bíblia fala que existe tempo para todas as coisas. Existe templo para todas as coisas. Existe templo para a faculdade, templo para o trabalho, templo da sua casa, templo da igreja. A igreja é quando nós estamos lá. E aí, a Bíblia fala ali no Antigo Testamento sobre tabernáculo e o termo tabernacular, ou seja, fazer parte do tabernáculo. A gente precisa tabernacular. A gente precisa fazer parte da igreja. Então, em nome de Jesus, entenda isso. Leia a Bíblia. Se tiver um pastor que ele estiver fora da Bíblia, cara, sai fora dessa igreja, mas vai para outra igreja. Não fica numa igreja que os pastores são hereges, que o pastor ele defende aborto, defende ideologia de gênero, defende o PT, esquerda, Lula. Esquece isso, vai para uma outra igreja, uma igreja séria, uma igreja normal. Beleza? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradeço pela tua fidelidade, te agradeço, Senhor, por abrir nossos olhos. Eu peço, abre os olhos, Senhor, desse meu irmão, dessa minha irmã, que ainda não consegue enxergar, Senhor, o teu reino, não conseguir enxergar, Senhor, as tuas coisas que são direitas, as suas coisas que são perfeitas, as suas coisas, Pai, que são normais, essas coisas, esses cristãos progressistas que estão acontecendo de começar a dizer que a tua palavra está errada, que o homossexualismo não é pecado, que um monte de coisa que sempre foi pecado, não é mais pecado, que a Bíblia precisa ser revista. Deus, em nome de Jesus. Senhor, nos livra, Senhor, desses falsos profetas. Que a gente possa conhecer a Tua palavra e caminhar nessa palavra. A Tua palavra diz que os céus e terras passarão, mas a Tua palavra, essa nunca haveria de passar. Ajuda-nos a entender isso, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Para você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui, botãozinho vermelho, e você vai estar recebendo todas as mensagens aqui de cara. Ativa o sininho também, o sininho te avisa assim que eu lançar um vídeo, você já dá um pop-up lázinho para você ficar sabendo, beleza? Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e olha, dá aquele like, beleza? Que Deus te abençoe, fica na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.